Vamos lá. 273. Todo mundo sempre vem a mim e diz, irmão Branham, aqueles 7 trovões que a voz trovejou, e ele disse, não escrevas, vejam, Marcele, dizem, serão 7 trovões que serão revelados nos últimos dias. Vejam, 7 trovões, 7 trovões que vai contar para nós? São os 7 trovões que vão contar para nós? Agora, não soa ótimo isto? Viram? Mas cuidado com o que você está falando quando você disser isso. Ele disse, cuide para que não escrevas isso. Ele está citando Apocalipse 10. Já vou ler para vocês. Cuide para que não escrevas isso. Está vendo? Estes 7 trovões soam as suas vozes. Vejam. E ele disse, não escreva isto. Veja, mas é para estar selado no livro nos últimos dias. Já está dentro do livro. Só que está selado lá dentro, não é? Já estava, não era algo adicional. Agora, alguém tem estado, muitos têm me dito, e teólogos dizem, irmão Branham, se o Senhor Deus, dizem, com a tua experiência que Deus tem te dado para o povo dele, humildemente dizendo assim, você seria um candidato para escrever uma Bíblia sozinho, sua palavra, se Deus tem se manifestado. Eu disse, pode até ser que seja verdade. Vejam, ele estava tentando me pegar. Está vendo? Eu disse, mas veja só, eu não poderia fazer isto. E ele perguntou, por que não? Você tem todas as qualificações. Eu disse, mas veja, nenhuma palavra pode ser adicionada ou tirada. Está vendo? E ele disse, ora então, estes 7 trovões, vejam, aqueles 7 trovões soando, não vai ser uma revelação dada a algum homem? Não vai ser algo dado a algum homem? Eu disse, não, Senhor. Seria adicionar algo a ela, a palavra, ou até mesmo tirar algo dela. Está tudo revelado lá dentro. E os 7 selos abriram a revelação daquilo que estava lá. É isso que aconteceu. Vejam, continua estando dentro da palavra. Vejam, não dá para você sair de dentro daquela palavra. Não se apartará da palavra. O Espírito de Deus nunca se apartará daquela palavra. Continuará com a palavra, cegando alguns e abre os olhos de outros, sempre faz isto. O Desvelar de Deus, de 1964. Veja quantas vezes ele falou palavra. Ele disse, não, os 7 trovões não é nada adicional. Negativo, porque seria adicional. Ele disse, esse homem estava tentando era me pegar. Irmão Branham, aquilo que você vai falar, então, é algo que, né, os 7 trovões será algo dado a um homem, além do que aquilo que está na Bíblia. Ele disse, negativo. Já está escrito lá dentro, só que está selado. Veja que coisa maravilhosa, meus amados. Está na Bíblia. E ela não está faltando nenhum verso, não falta nenhuma vírgula, não falta nenhum espaço, não falta nenhum capítulo, não falta nenhum livro, não falta nem a capa dela, não falta. Está perfeita. Ela está completa. 66 livros, completa, não precisa nada. O que estava faltando era revelar esta Bíblia, e esta Bíblia contém todo o mistério e o destino do mundo, tanto dos justos quanto dos injustos, tanto dos salvos quanto dos perdidos. Não tem nada fora desta Bíblia, nenhuma profecia, nenhuma visão. Agora, esta citação aqui vai ser a nossa base desta noite. Estamos indo bem, não é? E eu vou parar aqui, vamos com calma, mas veja, o grande mistério de Deus, é um segredo. Ele guardou isto em segredo, ninguém sabia nada a respeito. Até mesmo os anjos não entendiam, vejam, ele não revelou. Esta é a razão que debaixo de nosso 7º mistério, quando o 7º selo foi aberto, houve silêncio. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, eles quiseram saber quando ele viria. Ele disse, não é sequer, 3 pontinhos, reticências, até mesmo o próprio filho não sabe quando vai acontecer. Vejam, Deus ficou com isto sozinho, é um segredo. E esta é a razão que houve silêncio no céu pelo espaço de meia hora. E os 7 trovões soam as suas vozes. E João foi proibido de escrever. Vejam, a vinda do Senhor. Aí está algo que ele não revelou ainda. De como ele virá e quando ele virá. É uma coisa boa que ele não revele. Não,
Sabe quando que ele está dizendo isso aí? Dia 28 de julho de 63. Isso aqui é 4 meses depois que o 7º selo foi aberto. O que ele está dizendo para nós aqui? Esta é a razão que houve silêncio no céu pelo espaço de meia hora e os 7 trovões soam suas vozes. Pelo espaço de meia hora, e os 7 trovões soam suas vozes. E João foi proibido de escrever. Vejam, a vinda do Senhor. O que são os 7 trovões? A vinda do Senhor. A revelação da vinda do Senhor. Os 7 trovões soam suas vozes. Ele foi proibido de escrever. Vejam, a vinda do Senhor. Aí está algo, veja que eu coloquei a citação para ver que não são minhas palavras. Veja o que ele está dizendo aqui, ó. Depois da abertura do 7º selo. Ele está dizendo, aí está algo que ele não revelou ainda, de como ele virá e quando ele virá. Como e quando. Que forma? Que ministério? E que tempo? É uma coisa boa que ele não revele. Não. Veja, irmãos, depois do 7º selo. Mas essa citação é tão crucial para nós entendermos o que nós vamos falar nessa noite, que essa citação vai te ajudar muito. Veja isso aqui, meus amados. O 7º selo, se puderem colocar aí as escrituras, Apocalipse 10, do verso 1 ao 4, ou o capítulo todo ali, nós vamos, ou do 1 ao 4, tanto faz, se puder colocar na tela, enquanto eu vou abrindo aqui, que eu vou fazer um desenho para vocês entenderem aquilo que o profeta está dizendo para nós. Vai ser muito maravilhoso esta parte aqui. Nós não podemos prosseguir sem antes dar uma pequena volta. Deixa aí nessa tela, deixa aí. Diz assim, havia outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. Este é Cristo. Verso 2 diz, e tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. Verso 3, e clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Espera aí, volta ali no 3. Fica ali. Volta no 2. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Verso 3. E clamou com grande voz, como quando brama o leão, e havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. Para aí. Entre o verso 2 e o verso 3 está faltando um verso. De acordo com o que o profeta diz para mim nessa citação, está faltando um verso. Abra Apocalipse capítulo 8, verso 1. Entre o versículo 2 e o versículo 3, entra o versículo 1 do capítulo 8. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Esta é a sequência correta e perfeita que o profeta colocou para nós na citação aqui. Vamos ler para vocês verem. Volta aqui. Olha, esta é a razão que debaixo de nosso 7º mistério, quando o 7º selo foi aberto, houve silêncio. Tá vendo? Ele foi aberto, houve silêncio. Jesus, quando ele esteve aqui na terra, eles quiseram saber quando ele viria. Ele diz, não é sequer reticências, até mesmo o próprio filho não sabe quando vai acontecer. Vejam, Deus ficou com isso sozinho, é um segredo. E esta é a razão que houve silêncio no céu pelo espaço de meia hora. E os 7 trovões soam suas vozes. Você viu como o profeta posicionou? Abertura dos selos, silêncio, trovões. Abertura dos selos, um espaço no meio de quase meia hora de silêncio, trovões. No finalzinho. E João foi proibido de escrever, vejam, o que é os trovões? A vinda do Senhor. Aí está algo que ele não revelou ainda. De como ele virá, quando ele virá. É uma coisa boa que ele não revele. Como e quando. Mas ele disse, os 7 trovões contêm esse mistério. Vamos com calma, porque o negócio vai ficar bom aqui. A coisa vai ficar maravilhosa aqui hoje. Eu estou tentando achar aqui meu programinha de desenho aqui. Onde é que está o programinha de desenho? Não estou achando aqui. Show me, não é? O que aconteceu aqui? Isso desapareceu? O negócio do desenho. Ah, está aqui. Achei. Vamos lá, então. Next. Vamos, next. Tá, vamos que vai ficar muito bom. Eu quero botar no quadrinho para vocês, para nós entendermos. Vamos lá. 7º
selo é em 3 partes. Esta primeira parte é a abertura. Essa última parte, abertura dos selos. Essa última parte é os 7 trovões. E essa parte do meio aqui, essa parte do meio, meus amados, é o silêncio. Em outras palavras, ele demora a falar os 7 trovões. Falou, não, os 7 trovões só vai ser falado bem no finalzinho. Não foi falado. Agora, óbvio que se isso é verdade que o profeta disse aqui, ele tem que ter mencionado isso no 7º selo. Ele tem que ter falado, porque o 7º selo contém os 7 trovões. Então, lá no 7º selo, ele tem que ter abordado esse assunto. Dessa questão do silêncio e depois falar o que é no final. Será que ele abordou? Vamos dar uma olhada. Vocês entenderam? 3 partes, né? Vamos dividir aqui certinho. Ó, aqui foi o período da abertura dos selos, aquela semana especial. Depois, no final, aqui, tem mais um pequeno período onde os trovões soam, no final, bem no finalzinho. Eu vou ler para vocês. E no meio, silêncio, ele não fala, ele espera, ele demora a falar aquilo que os 7 trovões tinham que falar. Essa é a sequência correta, de acordo com o que o profeta revelou para nós. Ele é o profeta da revelação, não da adição. Não é adicionar, é revelar. Tá certo? Então ele pega Apocalipse 8, verso 1 e coloca entre Apocalipse 10, verso 2 e verso 3. Coloca lá no meio. Qual que é a ordem? Abre, silêncio, trovões. Claro que nos dias de João, quando ele ouviu, porque ele viu até o final, na consumação de todas as coisas, ele falou, eu vou escrever o que os 7 trovões disseram. Falou, não escreva, não elabore. Não elabore, não detalhe. Mas já está lá em símbolo, já está lá no meio, já está lá dentro, está aí dentro já. Não precisa, ninguém precisa adicionar mais nada quando o tempo chegar. Mas está lá dentro. Certo? Agora a coisa vai ficar boa aqui, meus amados. Dá uma olhada aqui. Agora, o 7º selo. Agora, o que este grande segredo se encontra debaixo deste selo. Ele está falando do 7º selo. Agora, o que este grande segredo se encontra debaixo deste selo. Eu não sei. Eu não consegui decifrar. Não consegui distinguir exatamente o que era. Exatamente o que ele disse. Mas eu sei que foram aqueles 7 trovões soando juntamente próximos. Simplesmente fazendo estrondo 7 vezes distintas. Ele, o selo, se desdobrou em algo além daquilo que eu vi. Olha, meu Deus do céu, irmão. Espera aí. E ele, está falando do 7º selo. E o 7º selo se desdobrou em algo além daquilo que eu vi. Então, quando eu vi aquilo, ele percebeu que tinha algo a mais. Tinha mais um cantinho lá, tinha mais um pedacinho lá, tinha mais algo lá escondidinho. E ele disse, além daquilo que eu vi. E quando eu vi aquilo, eu procurei pela interpretação. Passou voando lá. Eu não consegui decifrar. Meu Deus, irmão. Espera aí. O profeta de Deus, agora veja o que ele vai dizer. Esta é exatamente a verdade. Está vendo? A hora não é chegada ainda para isto. Esse pedacinho que está faltando, essa parte que ele não conseguiu decifrar, que ele chamou de 7 trovões, falou, não, calma. Ele olhou nas Escrituras, e falou, não, eu percebi que depois que é aberto os 7 selos, tem um período de omissão, tem um período de silêncio, tem um período de quietude em respeito àquele pedacinho. O resto, tudo bem. Aquela primeira metade do 7º selo, tudo bem. Mas aquela outra segunda desdobra, aquela desdobrada, não. Ele disse, essa parte não. Não chegou a hora ainda para que isso seja elaborado. Para que já está aqui dentro. Mas vai ser passado por alto até o final. Vão passar por cima,
vão passar por cima, e quando chegar no final, aquilo que eles passaram por cima, o Espírito que está neles, o Espírito de Cristo, vai levá-los de volta a esta revelação que já foi aberta. Não vai ter um oitavo mensageiro para trazer isto. Não, negativo. Vamos voltar ali. A hora não é chegada ainda para isto, mas está se movendo para dentro daquele ciclo. Vejam, está se aproximando. Então, a coisa para vocês fazerem é que se recordem que eu vos falo no nome do Senhor. Estejam preparados, pois vocês não sabem a hora em que algo pode acontecer. Agora, quando isso cair na fita, o qual está na fita, isto provavelmente vai mandar 10.000 de meus amigos para longe de mim, porque eles vão dizer assim: o irmão Branham está tentando se passar ou se fazer um servo ou um profeta ou algo diante de Deus. Deixe-me lhes dizer, meus irmãos, é um erro isto. Eu estou apenas dizendo o que eu vi, o que me foi dito. E agora, façam o que quiserem fazer. Eu não sei quem vai, reticências, o que vai acontecer, não sei. Eu apenas sei que aqueles 7 trovões contêm aquele mistério. Os céus ficaram quietos. Todos entendem? Pode ser a hora, pode ser que seja a hora agora, que esta grande pessoa que estamos esperando entrar em cena possa se levantar em cena. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês, meus amados, eu quero estressar na grande responsabilidade sobre a noiva, não sobre o indivíduo. Estou falando da noiva aqui. Porque se o profeta disse que ele viu, esperou a interpretação e ele não conseguiu decifrar, então sobre quem é que vai cair essa responsabilidade? Sobre o ministério de quem que vai cair essa responsabilidade? Quem é que deve profetizar novamente? Profetizar o quê? Novamente, mas está lá dentro. Está lá dentro. Calma, vamos mais um pouco aqui. Esse sétimo selo aqui é muito bom. Mais uma. Agora, notaram? Na abertura deste sétimo selo, também é um mistério tríplice. Este eu tenho, falarei e tenho falado, de que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu revelarão este mistério. Será bem na vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele retornaria. Deixa eu repetir. Será bem na vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele retornaria. Ele está dizendo para nós que os 7 trovões só viriam bem juntamente com a própria vinda, o próprio rapto. Vai ser lá juntinho, um pouquinho antes. Eles vão precisar disso para terem a fé de transladação. Vamos mais um pouco. Eu já estou me adiantando um pouco aqui que o profeta disse. Olha lá. Ó. Mas haverão 7 vozes desses trovões que revelarão a grande revelação naquele tempo. Então eu creio que para nós, que se nós não sabemos isso, ele está dizendo, nós não sabemos o que é esses 7 trovões. Foi aberto aqui, mas ainda não foi falado. E se não será conhecido, olha, irmão, você crê no seu profeta? Olha o que ele está dizendo. Não será conhecido até aquele tempo, mas será revelado naquele dia, na hora que está suposto a ser revelado. Então, a coisa a nós fazermos é sermos reverentes diante de Deus e o servir e fazermos tudo o que sabemos fazer e vivermos boas vidas cristãs. Aqui, agora, nós descobrimos que o 6º selo tem sido aberto a nós. Nós o vemos. E nós sabemos que este 7º selo não pode ser divulgado ao público até que aquela hora chegue. Deixa eu repetir. Nós sabemos que este 7º selo não pode ser divulgado ao público até que aquela hora chegue. Agora, houve uma razão pela qual Deus permitiu que essas 7 vozes trovejassem? Porque isto deve vir. Vejam, nós vimos que Cristo, o Cordeiro, tomou o livro em sua mão e ele abriu aquele 7º selo. Mas vejam, é um mistério escondido. Ninguém sabe dele. Bem igual com o que ele disse que ninguém saberia a sua vinda. Eles também não saberiam a respeito desse mistério dos 7 trovões. Então vejam, estão conectados. Vejam, irmãos, que o profeta de Deus, o 7º mensageiro, conectou a vinda de Cristo não aos 7 selos, mas aos 7 trovões. Embora os 7 trovões estejam contidos dentro dos 7 selos. Mas a diferença é que o soar dessa partezinha escondida é só no final.
Está lá dentro, mas ele disse, mas só vai ser falado lá no final. Deus vai esconder, não vai ser omitido. Não vai ter nem ninguém falando. Vai ter um tempo, a Bíblia diz um espaço, e só vai ser falado quando chegar bem no finalzinho. É um mistério escondido. Mas aqui ele elabora mais. Ele elabora mais. É muito maravilhoso isso aqui. Isso aqui me ajudou demais. Veja aqui, ó, no 395. Este tanto, olha para mim aqui na tela. Este tanto, nós temos o entendimento do sétimo selo. Um pedaço foi revelado lá, na abertura. Um pedaço. Este tanto nós temos o entendimento dele, do sétimo selo. Hoje. Porque o restante dele, a outra metade, porque o restante dele, ele está falando do primeiro aqui, porque o restante dele está todo exposto. Essa primeira metade está exposta. Tá, e a outra? Mas este, e ele mostra com a mão, mas este não está exposto. Os 7 trovões. Mas, assentado no meu quarto, eu ouvi isto. Ou, aliás, não ouvi, mas eu vi ele. Vi ele o quê? O sétimo selo. Ele está falando do sétimo selo. Eu vi o sétimo selo se desdobrar nestes 7 trovões. Agora, só podemos ir até aqui. Só podemos ir até aqui. Bem aí. Volta um pouquinho a imagem aqui para mim, por favor. Deixa eu voltar aqui no meu quadrinho. Veja. Veja o que eu vou mostrar para vocês aqui. Esse vermelhinho, eu estou colocando aqui, primeira metade do sétimo selo. A última parte dele é isso que o profeta está falando. A segunda metade, ele disse, esta segunda metade só vai ser falada no finalzinho. É o mesmo sétimo selo. É isso que ele estava dizendo para a igreja lá. Falou, ó, esse tanto foi revelado aqui. Mas o restante dele só será conhecido lá no final. Vamos voltar na citação aqui agora. Nesses 7 trovões, agora, só podemos ir até aqui. Bem aí. E aqui, quando o sétimo selo, quando ele o abriu, ele também o omitiu novamente. Ele estava falando de Jesus, lá em Mateus 24, Mateus 25, que quando ele fala do sétimo selo, ele abre, mas não fala o que era. Ele abriu, foi aberto, mas não falou o que era. O que é omitir? Silêncio. Omissão e silêncio é a mesma coisa. E aqui, quando o sétimo selo, quando ele o abriu, ele também o omitiu novamente. Vejam, então vemos que ele é um mistério completo, portanto, não é hora ainda para que o mistério seja conhecido. Portanto, chegamos até aqui. E o restante dele será conhecido bem por volta do tempo que Jesus aparecer na terra novamente por sua noiva. Ou o que for que acontecerá naquele tempo. Agora, até aquele tempo, vamos todos apenas orar, vivermos boas vidas cristãs, olhando adiante por sua vinda. Deu para entender, meus amados? Ó, uma metade, um pedaço, ele falou, um pedaço foi mostrado para vocês aqui. Um pedaço foi mostrado para vocês aqui. Agora, o outro pedaço, não vai ser dito agora. E a Bíblia chama isso de 7 trovões. Os 7 trovões é um pedaço dos 7 selos. De acordo com o que o profeta está dizendo para nós, é um restante que já está aberto. Só não foi elaborado. A missão hoje é Deus descer entre seu povo e elaborar para eles, detalhar para eles as coisas que foram deixadas ou foram passadas por cima lá atrás. Aquilo que foi passado por cima, aquilo que foi ignorado, aquilo que não se fala, aquilo que não se aborda, mas já está lá dentro. Não pode ser fora. Já está escrito ali. Tem que estar escrito dentro da mensagem, dentro da Bíblia. Não pode ser uma revelação extra. Mas não foi assuntos não abordados. É a pedra de tropeço que passam por cima, tropeçam nela. E ele disse, é isto aí, eu vou ler para vocês aqui, que vai dar a fé de transladação. É essa outra metade, não é a primeira. Não é a primeira, é a última. Ele está falando aqui dos judeus. Ah, meus amados, aqui já vou começar a me empolgar. Porque, olha, nessa citação ele está falando dos judeus.
E ele começa a mostrar para nós que os judeus também terão os 7 trovões. Eu não vou ler todo aqui o pedaço, mas ele faz um paralelo entre os 144 mil e a noiva. E Moisés e Elias trazem aquela primeira parte. Moisés e Elias trazem esta primeira parte para eles. Depois tem um pequeno silêncio, um intervalo de silêncio, e depois tem a revelação de Cristo para eles. E ele faz um paralelo aqui nessa mensagem, o primeiro selo, parágrafo 257. Ele está fazendo um paralelo. Aí, quando ele finalmente chegar aos 144 mil, ele dirá, eu as recebi na casa de meus amigos, está vendo? Então eles perceberão que eles mataram o Messias. Mas o que ele dirá? A mesma coisa que José fez. Vocês fizeram para salvar vidas. Não estejais zangados com vós mesmos, porque os gentios não teriam sido trazidos se os judeus não tivessem tido o artifício de terem os seus olhos tapados. Então ele salvou a vida da igreja através das coisas que eles fizeram. Então aí está você. Esta é a razão hoje que eles não podem entender isto. Não é hora ainda. E nem nós poderíamos entender estas coisas até que a hora chegue para que isto seja entendido. Que coisa! 7 trovões de Apocalipse para que ele possa mostrar à noiva como se preparar para a grande fé de transladação. O que é os 7 trovões? Os 7 trovões de Apocalipse é para que possa mostrar à noiva como se preparar para a grande fé de transladação. Muito interessante, não é? Muito interessante. Muito maravilhoso, não é, meus amados? Vamos aqui mais um tanto. Entendemos, então? Aquilo que não foi elaborado, aquilo que não foi detalhado, seria trazido no finalzinho, um pouco antes de irmos para casa. Para que fim? Para que pudesse mostrar à noiva como se preparar para a grande fé de transladação. A grande fé de transladação, não é? Veja a hora que nós estamos atravessando, o momento que nós estamos atravessando. Até aqui, ele disse, nós viemos com o 7º selo, o restante só lá no final. E ele usa as escrituras para mostrar isso para nós. A grande voz, como quando brama o leão, que silencia todo mundo, ele disse, isso vai acontecer só no final. Quando aquela grande voz soar, que é o que dá a fé de transladação, silencia todo mundo, ele disse, isso vai ser só mostrado no final, e ele disse, essas são as 7 vozes contidas nos 7 trovões. Não é?